Ele é o nosso querido Dr. Rubens Teixeira, que você já conhece sobejamente aqui do programa. Ele é doutor em economia, é também bacharel em direito e também é engenheiro, né? E é uma pessoa bastante experimentada em termos de não só administrativos, como de viagens fora do país. Doutor Rubens, muito bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, eu mencionei essas suas viagens, muitas delas a trabalho, justamente, doutor Rubens, porque eu queria a sua opinião, porque o amigo é um termômetro, digamos assim, das imagens do Brasil lá fora. E a gente vai falar hoje de um assunto que é espinhoso, né? Que é o esporte. Todos nós ficamos não só chocados, como indignados com aquelas imagens da verdadeira batalha campal entre torcedores do Vasco da Gama e do Atlético Paranaense na semana próxima que passou. A tal ponto que a presidenta Dilma Rousseff disse que é favorável que se instale delegacias, não é? Nos estádios de futebol. E acontecendo aquele fato, e até hoje repercutindo no mundo inteiro, nós, jornalistas, radialistas, ficamos tristes, né? Porque a gente observa nos sites de notícia do mundo inteiro comentários depreciativos com relação à falta de policiamento naquela oportunidade lá em Joinville. Daí eu pergunto ao amigo, uma repercussão dessa, de tal selvageria até que ponto pode, digamos assim, manchar a imagem do país lá fora no tocante à organização da Copa e no tocante a esses grandes eventos, o exemplo, por exemplo, da Olimpíada que vem aí. Fernando, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito grande pela extensão do país, pelo número de times, pelo número de jogos. E nós temos aí, na maioria dos jogos, a organização correta, e as polícias atuando, enfim. Agora, infelizmente, né, e da natureza humana isso, e é da nossa natureza, ao nos protegermos, nós escolhemos a situação de maior risco para estabelecer o quanto nós vamos nos proteger. E essa imagem definitivamente causa um impacto desagradável, sim, na imagem externa do Brasil, mas eu acredito que é um impacto superável. Existe essa questão de briga, de torcida, que é uma coisa completamente irracional. O camarada vai para um estádio, ele vai para torcer para o seu time, e o seu time, ao ter um resultado que não o agrada, especialmente no caso em que há rebaixamento tal, que as pessoas ficam bastante tristes, a maioria se comporta bem. Agora, existem alguns desequilibrados, e esses tais é importante que as autoridades ajam com rigor, porque essas pessoas agressivas, eles são elementos perigosos, porque a hora que der crise neles de novo, eles vão sair atacando alguém, ou onde quer que seja, ou no estádio, ou em outro lugar qualquer. Então, existem mecanismos hoje, tecnologia, para identificar exatamente quem são, tem que colocar no lugar certo. E às vezes, o que acontece, o que me entristece, é que situações como essa, às vezes o camarada vai preso, aí as pessoas, sem fazer avaliação, começam a até criticar, eventualmente, a polícia que prendeu, a polícia que agiu, porque imagine você, como é que você vai conter, você é um ser humano, vai conter um outro ser humano com um pedaço de pau na mão, ou 10 pessoas te atacando ao mesmo tempo. Então, um policial age com maior rigor, aí aparece mas um monte de instituições aí que defender direitos humanos, e é importante que se defenda, começam, às vezes, se voltar contra a polícia, se voltar contra instituições de segurança. E agora, é importante que essas instituições que só, às vezes, enxergam os que quebram, enxergam os que tacam coquetéis molotov nos policiais, que essas instituições agora entendam a importância do policial. E elas deveriam se manifestar, inclusive elogiando eventualmente ou fazendo referência à importância do policial militar, que é o cidadão que bota a vida dele na frente da nossa para defender a nossa vida, e às vezes não valorizamos. Então essa tragédia, essa situação tão triste, tão constrangedora, olhando num aspecto amplo, mostra como importante é as instituições de segurança, e às vezes, na hora dos confrontos, na hora das situações difíceis,
são desamparadas, são ofendidas e são até expostas a situações ridículas por instituições que dizem defender direitos humanos e, às vezes, defendem os direitos humanos e esquecem que esses cidadãos que estão aí em defesa da sociedade merecem ser defendidos também, não só por ser o poder público que age com força para defender a população de bem, a população que não é violenta, e, às vezes, fica inibido no seu trabalho em virtude disso. Aliás, tem um policial que ocupa um cargo importante no Rio de Janeiro, um oficial, não vou citá-lo, nem a organização militar dele, para preservá-los. Ele falou o seguinte, que ele convidou um representante de uma dessas organizações que gostam de defender direitos humanos, e na hora que começou a primeira pedrada, o primeiro lançamento de coquetéis Molotov, o camarada saiu fora. Então, quer dizer, é importante que nós que defendemos direitos humanos, porque eu também defendo, saibam que é importante o policial. Agora, falar em direitos humanos, Fernando, a população às vezes sofre tanto, né? E só nessas horas que, quando vai para a mídia, que os direitos humanos vêm à baila, né? Enfim, essa situação merece reflexão não só no aspecto da Copa, que provocou imagem ruim do Brasil no mundo inteiro, e nós brasileiros temos que ter consciência disso, temos que reprimir na sociedade esse tipo de comportamento, orientando os nossos parentes, amigos, e inclusive ajudando a polícia a encontrar quem são esses vândalos, quem são esses criminosos que põem a vida dos outros em risco. Né? Isso não são torcedores, são criminosos. Então, tudo isso tem que haver uma cooperação na sociedade, que a maioria são pessoas de bem, mas pessoas de bens omissas. É um problema muito sério, né? É verdade. Martin Luther King, ele falou, o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, quer dizer, a sociedade às vezes aprende a ser omissa e se omite. Mata alguém no morro, não tem problema. Mas mata alguém na zona mais nobre da cidade, aí vira uma comoção nacional e tudo mais. Então a sociedade tem que ter essa reflexão, e é importante sacudir o nosso cérebro, sacudir as nossas ideias, fazer um brainstorm nessa hora, uma tempestade de ideias, para que a gente possa aproveitar essa situação e tirar todas as lições cabíveis que nós individualmente podemos tirar. Então, o Brasil pode ser afetado? Pode, mas o Brasil tem uma grande capacidade de organização? Tem, porque são muitos jogos, e um jogo que teve essa situação em outros países também. E depois o público de Copa do Mundo já é muito diferente, né? Que na verdade é uma grande festa universal, digamos assim, né? É diferente, tende, penso eu, para a tranquilidade, mas é como um amigo disse, que essa oportunidade sirva de reflexão e sirva também de um puxão de orelha nas nossas autoridades, todas de um modo geral, para realmente punir, identificar, punir esses elementos, não acha? Exatamente, porque aí quando começa a fazer isso, geralmente, Fernando, o covarde, ele sabe a hora que ele atua. Ele atua em grupo, usa do anonimato, é tudo natureza dos covardes fazerem isso. Aproveitar pegar o mais fraco para ficar chutando a cabeça, ele não pega o cara em pé. Um camarada que chuta a cabeça de um cidadão no chão. Meu Deus. Fernando Sérgio, esse cara é capaz de qualquer coisa. Não tenha dúvida. Ele sabe que ele pode quebrar o pescoço do camarada, provocar um traumatismo craniano, uma série de coisas. Então, quem fez isso, o ouvinte que sabe de alguém que faça isso, primeiro, cuidado com essa pessoa, que isso é uma anomalia. Isso é uma anomalia. Alguém que tem coragem de chutar a cabeça de uma outra pessoa no chão, meu Deus do céu. E o outro já desacordado. Exatamente. Então, esse tipo de gente, seja lá quem for, pessoa que da classe A, B, C, D ou E, isso não importa, são pessoas extremamente violentas, perigosas e têm que ser tratadas com muito cuidado, vigiadas. Na verdade, pessoas que praticam esse tipo de atitude têm que ser monitoradas. Tem que ser segregada também, né? Tem que ser presa e alijada da sociedade. Exatamente. Aí dizer que ele quer brigar, no xadrez ele vai ter um monte de pessoas lá que são habituadas a cometer crimes, e pode ser que ele se encontre bem no ambiente de brigar, vai lá encontrar um que queira brigar com ele, né? Embora isso não seja um bom conselho, mas se ele quer procurar violência, vá conviver no meio de pessoas que praticam violência. Um grande abraço, doutor.